Meu irmão, minha irmã, boa noite. Que a paz de Cristo entre agora no ambiente onde você está, no seu quarto, na sua sala, talvez no ônibus, no trabalho ou até mesmo no hospital. Você não está ouvindo esta oração por acaso. Não foi apenas o algoritmo do YouTube, não foi apenas um vídeo a mais que apareceu na sua tela. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui, porque ele sabe como foi o seu dia, o que passou pela sua mente, as preocupações que você carregou, as palavras que te feriram e os pensamentos que tentaram tirar a sua paz. Talvez você esteja me ouvindo cansado, com o corpo exausto e a alma carregada. Talvez o sorriso que você mostrou durante o dia foi só uma máscara e por dentro você estava gritando por socorro. Talvez você tenha terminado esse dia com um aperto no peito, com medo do amanhã, sem saber como vai resolver certas situações. Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar de algo muito importante. Você não vai dormir sozinho, você não vai fechar os olhos desprotegido. O Deus que guarda Israel não dorme nem cochila, e Ele está cuidando de você agora. Antes da gente orar, eu quero te fazer uma pergunta que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração. Você já agradeceu a Deus pelos livramentos que você nem imagina que recebeu? Você já parou para pensar quantas vezes o Senhor te livrou de coisas que você nunca viu, de acidentes que não aconteceram, de injustiças que foram canceladas, de laços que foram cortados antes mesmo de chegarem até você? Tem gente aqui que, se soubesse de tudo que o inimigo planejou contra a sua vida, se soubesse de todos os laços, emboscadas e armadilhas que foram preparadas, cairia de joelhos chorando de gratidão, porque só Deus para te manter de pé. Tem mãe me ouvindo agora que não tem ideia de como Deus tem guardado o filho, a filha, na rua, na escola, no trabalho, nas amizades. Tem marido e esposa aqui que não fazem ideia de quantas vezes Deus já cercou o casamento, colocando um basta em palavras e atitudes que poderiam ter destruído tudo. Se você puder, escreva nos comentários em uma frase de fé: Senhor, obrigado pelos livramentos invisíveis. Escreve isso com fé. Quando você escreve, você está concordando com o céu. Não é só um comentário num vídeo, é um ato profético. É como se você estivesse dizendo: Pai, eu reconheço que só cheguei até aqui porque o Senhor me guardou, mesmo quando eu não percebi. Talvez hoje você tenha sentido o peso da batalha espiritual. O dia pareceu estranho. Pessoas se levantaram contra você. Sentimentos ruins vieram do nada. Pensamentos pesados invadiram a sua mente. Talvez você tenha sentido vontade de desistir, de sumir, de se isolar, de não falar com ninguém. Talvez você tenha sentido medo sem motivo aparente. Deixa eu te dizer, muitas vezes isso é reflexo de uma guerra espiritual que você não vê, mas que é real. Só que mais real do que a guerra é a presença de Deus sobre a sua vida. Agora, se você puder, respira fundo. Se estiver deitado, ajeita o travesseiro. Se estiver sentado, tenta relaxar os ombros, soltar o corpo. Coloca a mão no peito e diga baixinho: Senhor Jesus, acalma agora a minha alma. Repete de novo com sinceridade: Senhor Jesus, acalma agora a minha alma. Enquanto você diz isso, o Espírito Santo começa a tocar em áreas que ninguém vê. Ele entra onde remédio nenhum entra, onde abraço nenhum alcança, onde palavra humana nenhuma consegue chegar. Muitas pessoas à noite são atacadas pelo terror que ninguém conhece. É o pensamento que no meio da madrugada diz: você não vai conseguir, você nunca vai sair dessa situação. Sua família não tem jeito, seu futuro acabou. É a insônia, é a preocupação, é a lembrança do passado que insiste em voltar,
Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos declarar que esta noite será diferente. Esta noite será noite de livramento, noite de cura, noite de paz espiritual. Diga comigo em voz baixa, se puder: Senhor, eu coloco esta noite nas tuas mãos. Mais uma vez, eu coloco esta noite nas tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por esta pessoa que está me ouvindo. Tu conheces cada detalhe do dia, cada mensagem, cada conversa, cada luta, cada lágrima que talvez caiu escondida. Tu sabes dos conflitos internos, das batalhas na mente, das emoções confusas, das preocupações com o amanhã. Pai, em nome de Jesus, entra agora neste quarto, nesta casa, neste ambiente. Que a tua presença encha este lugar, que todo peso espiritual caia por terra, que toda opressão, toda angústia, toda inquietação seja quebrada agora no nome de Jesus. Talvez você esteja pensando: por que a minha vida é tão difícil? Por que parece que para mim nada vem fácil? Por que eu tenho que lutar tanto por tudo? E Deus está te respondendo: você não imagina quantas vezes eu já te livrei, quantas vezes eu já te puxei de volta, quantas vezes eu te guardei de cair em lugares de onde você não conseguiria mais sair sozinho. Tem gente que está aqui comigo agora que poderia estar em um hospital, em uma cama, entubado, sedado, mas o Senhor te guardou. Outros poderiam estar presos em vícios, perdidos em depressão profunda, sem vontade de viver, mas o Senhor colocou um limite. Outros poderiam ter perdido completamente a sanidade emocional, mas o Espírito Santo segurou a sua mente e não permitiu que você se perdesse. Se você sente no coração, escreve também nos comentários: uau, Senhor, eu reconheço o teu cuidado sobre a minha vida. Isso irrita o inimigo porque ele não suporta ver alguém que, mesmo cansado, continua reconhecendo que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está cuidando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Agora, eu quero orar por um tipo de laço que prende muita gente, o laço do medo do futuro. À noite, quando a casa silencia, quando o barulho diminui, é aí que a mente começa a gritar. Você deita para dormir e de repente todos os problemas se organizam na sua cabeça como se fossem uma fila de preocupações, contas para pagar, exames para fazer, decisões para tomar, conversas difíceis que você está adiando, situações familiares que parecem não ter solução. Coloque novamente a mão sobre o peito, se puder, e ora assim comigo. Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos o meu amanhã. Eu confesso que muitas vezes eu tenho medo. Eu imagino cenários terríveis, eu crio filmes na minha mente que me tiram a paz. Mas nesta noite eu escolho crer que o meu futuro não está nas mãos do acaso, nem nas mãos dos homens, está nas tuas mãos. Livra-me do laço do medo, do laço da imaginação negativa, da ansiedade que rouba o meu sono. Que o meu coração descanse na verdade de que o Senhor já está no dia de amanhã, preparando livramentos, abrindo portas, fechando caminhos de destruição. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 91 nos lembra que existe um lugar de segurança para quem escolhe confiar no Senhor. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É como se Deus estendesse as mãos e dissesse: vem para debaixo das minhas asas, descansa aqui. Debaixo das asas do Altíssimo, o medo perde a força, o caos perde a voz, o barulho da alma vai se calando aos poucos. Talvez você cresceu sem carinho, sem abraço, sem escutar eu te amo. Talvez você aprendeu a ser forte desde cedo, a esconder o choro, a engolir a dor, a resolver tudo sozinho. Mas hoje o Pai está te chamando para um relacionamento diferente. Ele está dizendo: você não precisa ser forte o tempo todo na minha presença. Aqui você pode chorar,
Aqui você pode dizer que está cansado. Aqui você pode admitir que não está aguentando. Eu não te desprezo por isso, eu te acolho. Se você sente que passou o dia inteiro carregando um peso maior do que consegue suportar, diga baixinho: Senhor, eu entrego a Ti os pesos que eu não consigo mais carregar. Imagina agora você pegando todas essas preocupações como se fossem malas pesadas, né? E colocando aos pés da cruz. Você talvez não saiba como resolver, mas Deus sabe. Você talvez não vê saída, mas Deus já enxerga o caminho. Agora eu quero orar por laços que foram armados contra a sua família. Há casas que são alvo de contenda, de briga, de confusão constante. Parece que qualquer assunto vira discussão, qualquer divergência vira guerra. Há laços de fofoca, de inveja, de palavras malditas lançadas contra o seu lar. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nós vamos declarar corte de laços, quebra de maldições, fechamento de portas para o inimigo. Ore comigo assim: Senhor, eu apresento a minha casa diante de Ti. Tu sabes o que acontece quando as portas se fecham. Tu sabes das discussões, das palavras duras, dos silêncios pesados, das lágrimas escondidas. Tu sabes das influências que tentam entrar, das amizades que o afastam, das conversas que ferem. Em nome de Jesus eu peço, corta todo laço de divisão, todo laço de briga, todo laço de inveja, todo laço de maldição que foi armado contra a minha família. Coloca os teus anjos ao redor da nossa casa, guarda a nossa entrada e a nossa saída, protege-nos de acidentes, de violências, de injustiças, que a paz do Senhor reine neste lar. Em nome de Jesus, amém. Se você puder, escreva o primeiro nome dos seus familiares nos comentários, como um ato de intercessão. Escreva também a frase: eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Quando você escreve isso, você está marcando espiritualmente o território. É como se você colocasse uma placa invisível dizendo: esta casa tem dono, esta casa é do Senhor Jesus, aqui o inimigo não manda. Agora eu quero orar especificamente pelo seu sono. Tem pessoas que dormem, mas não descansam. O corpo apaga, mas a alma continua agitada. Tem quem acorde no meio da madrugada com o coração acelerado, com a sensação de que algo ruim vai acontecer. Tem quem tenha pesadelos constantes, sonhos perturbadores, opressões noturnas. Hoje nós vamos declarar que o seu travesseiro será consagrado ao Senhor, que o seu quarto será ambiente da presença de Deus. Coloque a mão sobre a cabeça ou sobre o travesseiro, se conseguir, e ore assim: Senhor, em nome de Jesus, eu consagro o meu sono a Ti. Que o meu quarto seja um lugar de paz, que o meu travesseiro seja um lugar de descanso, que a minha mente seja coberta pelo Teu Espírito Santo, que todo pesadelo, toda opressão, todo ataque espiritual na madrugada caia por terra agora. Que anjos do Senhor acampem ao redor desta casa, que a Tua presença encha este ambiente, que eu durma em paz e acorde renovado, debaixo da Tua mão poderosa, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, você não vai dormir abandonado. O Deus que te guardou durante o dia vai continuar te guardando durante a noite. Ele não perde o controle, ele não se distrai, ele não esquece de você. Talvez muitas pessoas já te esqueceram, já deixaram de te ligar, já deixaram de perguntar como você está. Mas Deus não te esquece. Antes de você colocar a cabeça no travesseiro, Ele já te viu, já conhece os pensamentos que vão passar pela sua mente, já sabe o que você precisa ouvir. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te acolher com muito carinho. Este canal Orações de Daniel não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre rótulos, é sobre Deus, sobre a palavra dele.
e sobre gente real que está lutando, mas decidiu lutar com Jesus. Se você quiser caminhar com a gente em oração todos os dias, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não ora sozinho, você ora em família. E pode ter certeza, você será lembrado nas orações. Agora, para encerrarmos, eu quero fazer uma oração de entrega completa da sua noite, da sua casa e do seu futuro nas mãos de Deus. Se você puder, feche os olhos mais uma vez e, se estiver confortável, repita comigo no seu coração. Senhor meu Deus, nesta noite eu me entrego totalmente a Ti. Eu entrego o dia que passou com tudo que deu certo e tudo que deu errado. Entrego as palavras que me feriram, as lembranças que me machucam, os pensamentos que tiram a minha paz. Entrego o meu coração, as minhas emoções, os meus medos e os meus sonhos. Entrego a minha casa, a minha família, o lugar onde eu moro, as pessoas que eu amo. Entrego o meu amanhã, as contas, os projetos, os planos e os desafios que me esperam. Eu declaro que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente nas horas difíceis. Guarda a minha noite, guarda o meu sono, guarda a minha vida, que eu durma debaixo da tua proteção e acorde amanhã na certeza de que o Senhor continua no controle de tudo, em nome de Jesus, amém. Agora, onde você estiver, diga em voz baixa: eu estou protegido, eu estou guardado, eu estou nas mãos de Deus. Repete mais uma vez com fé: eu estou protegido e estou guardado, eu estou nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, agora que nós consagramos o seu sono e a sua noite ao Senhor, eu quero te conduzir em mais um momento muito importante. Um tempo de acerto de contas com a sua própria alma. Porque muitas vezes não é o barulho de fora que rouba a nossa paz, é o barulho de dentro. São memórias, culpas, arrependimentos, palavras que você lançou e depois se arrependeu. Decisões que gostaria de apagar, cenas que te perseguem quando as luzes se apagam. Se você puder, feche os olhos mais uma vez e ore comigo assim: Senhor, meu Deus, nesta noite eu abro o meu coração diante de Ti. Eu reconheço que existem coisas aqui dentro que eu não consigo resolver sozinho. Tem lembranças que me machucam, tem erros que cometi e que ainda pesam sobre mim. Tem palavras que eu falei e que eu gostaria de voltar atrás. Eu te entrego as minhas culpas, os meus arrependimentos e as minhas feridas. Lava a minha alma com o teu perdão. Onde eu errei, me dá humildade para reconhecer. Onde eu pequei, me dá coragem para voltar para o Senhor. Onde eu fui ferido, me dá graça para ser curado. Em nome de Jesus, amém. Talvez enquanto você ora, Deus já está trazendo à sua mente situações específicas. Um pedido de perdão que você precisa fazer, um perdão que você precisa liberar, uma conversa que você vem adiando há muito tempo. Às vezes a insônia não é só física, ela é espiritual e emocional. É o coração pesado demais para conseguir descansar. Mas o Espírito Santo está te dizendo: você não precisa dormir carregando sozinha essa mala de mágoas, de ressentimentos, de pesos antigos. Deixa isso comigo. Se você sente que carrega mágoas profundas, talvez de pai, de mãe, de irmãos, de um casamento, de amizades que te traíram, ore comigo de forma bem sincera, mesmo que hoje você ainda não consiga sentir vontade de perdoar. Lembre-se, perdoar é uma decisão espiritual antes de ser um sentimento humano. Ore assim: Senhor Jesus, Tu conheces as feridas que eu carrego. Tu sabes das pessoas que me machucaram, das injustiças que eu sofri, das promessas que quebraram comigo, das palavras duras que marcaram a minha história.
Eu confesso que muitas vezes eu não consigo perdoar sozinho, mas nesta noite eu coloco essas pessoas nas tuas mãos e declaro que não quero viver o resto da minha vida prisioneiro do passado. Eu decido caminhar na direção do perdão. Vai curando passo a passo o que eu não consigo curar. Vai limpando o meu coração da amargura, do ódio, do desejo de vingança. Eu escolho olhar para a cruz e lembrar que o Senhor me perdoou primeiro, em nome de Jesus. Amém. Respira fundo mais uma vez. Enquanto você respira, imagine como se o Senhor estivesse tirando pesos dos seus ombros. Talvez você não sinta algo extraordinário agora, mas no mundo espiritual, correntes já começam a ser afrouxadas. Há prisões invisíveis que vão cair ao longo dos dias, enquanto você continuar nessa caminhada de oração, de entrega e de perdão. Agora, eu quero orar pela sua vida financeira e profissional. Muitos chegam na noite com a cabeça cheia de números, prazos, contas, boletos, metas, preocupações. Talvez você esteja terminando este dia pensando: como eu vou pagar isso? Como eu vou sustentar minha casa? Como eu vou honrar os compromissos que assumi? Será que vai dar certo? Será que eu vou perder esse emprego? Será que esse negócio vai fechar? Deus não ignora essas preocupações. Ele conhece os detalhes. Ele sabe quanto entra, quanto sai. Ele sabe o que você deve. Ele sabe o que você tem. Ele conhece o esforço que ninguém vê, as renúncias que você faz, o cansaço que sente. Coloque a mão sobre as suas mãos, como se estivesse apresentando simbolicamente o seu trabalho. E ore assim: Senhor, eu apresento a Ti as minhas mãos, tudo o que eu faço, o meu trabalho, as minhas tarefas, o que eu faço dentro de casa, o que eu faço fora, os sonhos que eu tenho de empreender, de crescer, de prosperar honestamente. Tu sabes, meu Deus, que muitas vezes eu me sinto injustiçado, cansado, sobrecarregado. Tu sabes das portas que se fecharam, das respostas que não vieram, das tentativas que não deram certo. Mas nesta noite eu declaro que a minha provisão não vem apenas do salário, não vem apenas da empresa, não vem apenas dos clientes. A minha provisão vem do Senhor. Abençoa, Pai, as fontes que eu tenho hoje e abre as portas que ainda não se manifestaram. Livra-me de enganos, de propostas que parecem boas, mas são laços. Livra-me de desonrar o teu nome nas finanças. Dá-me sabedoria para administrar, disciplina para não gastar o que eu não tenho, equilíbrio para colocar cada coisa no seu lugar. Que a tua graça se manifeste também na minha área financeira. Em nome de Jesus, amém. Talvez você esteja sem trabalho, à procura de uma oportunidade ou se sentindo travado em uma área da sua vida profissional. Eu quero declarar em oração que o mesmo Deus que abre o mar também abre portas. O mesmo Deus que sustentou Elias com pão no deserto é o Deus que pode sustentar você e a sua casa nesse tempo de aperto. Se essa é a sua realidade, diga: Senhor, abre as portas que vêm de ti e fecha as portas que não vêm de ti. Não tenha medo de fazer essa oração. Às vezes Deus fecha portas que te fariam desviar, que te colocariam em caminhos de destruição, em ambientes que te afastariam da presença dele. Nem toda porta fechada é derrota. Algumas são livramentos disfarçados. Agora eu quero orar pelo seu interior, pela sua identidade e propósito. Muitas pessoas deitam à noite sentindo que não têm valor, que não são suficientes, que não realizam nada, que estão atrasadas em relação a todo mundo. Talvez você se compare demais com os outros, com a vida que vê nas redes sociais, com o que amigos e parentes já conquistaram. Talvez você se olhe no espelho e pense: quem sou eu? O que eu faço aqui? Parece que eu não tenho utilidade nenhuma, parece que minha vida parou.
mas Deus te conhece pelo nome, não pelo desempenho. Ele te chama de filho, de filha, não de fracassado, não de perdida, não de descartável. Você é obra das mãos de Deus e enquanto Ele te mantiver respirando, é porque aqui ainda há propósito, há algo a ser vivido, algo a ser transformado, algo a ser construído dentro e através de você. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti a forma como eu me enxergo. Muitas vezes eu me vejo pequeno, incapaz, inútil, atrasado, quebrado. Muitas vezes eu me comparo demais com os outros e esqueço que o Senhor tem um caminho específico para mim. Nesta noite eu te peço, cura a minha identidade distorcida. Faz-me ver quem eu sou em Ti. Não deixa que rótulos, críticas, rejeições e fracassos definam quem eu sou. Que a Tua palavra seja o espelho da minha alma. Mostra-me, passo a passo, o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero apenas existir, eu quero viver na Tua vontade. Nem sempre eu vou entender o processo, mas eu quero confiar que o Senhor está me moldando, mesmo nas noites difíceis. Em nome de Jesus, diz amém. Enquanto você ora, o Espírito Santo começa a alinhar coisas dentro de você. Não é mágica, é processo. Ele te ensina a dizer não para o que rouba a sua energia, para o que afasta você de Deus. Ele te ensina a dizer sim para escolhas que te aproximam da presença dele e te colocam no caminho do propósito. Agora, eu quero dedicar um momento especial àqueles que carregam preocupações com filhos, família e pessoas que amam. Talvez o motivo da sua insônia não seja você, mas alguém que você carrega no coração. Um filho distante, uma filha rebelde, um parente enfermo, alguém envolvido com vícios, alguém que virou as costas para Deus, alguém que está longe e você não consegue alcançar. Lembre-se, o braço de Deus não é curto. Onde a sua mão não chega, a mão dele chega. Onde a sua voz não entra, a voz dele entra. Onde o seu cuidado não alcança, o cuidado dele alcança. Se você puder, fale baixinho o nome dessa pessoa ou dessas pessoas que você carrega no coração e ore assim: Senhor, eu apresento diante de Ti essas vidas que eu amo. Tu sabes o quanto eu me preocupo, o quanto eu já chorei, o quanto eu já tentei ajudar, falar, corrigir, abraçar. E muitas vezes parecia que nada mudava. Mas hoje eu reconheço que o Senhor as ama mais do que eu. Eu te peço, visita essa pessoa agora onde quer que ela esteja. Se estiver em casa, visita. Se estiver na rua, visita. Se estiver em outro estado, em outro país, visita. Se estiver afastada de ti, traz de volta. Se estiver em perigo, livra. Se estiver nas mãos de más influências, afasta. Se estiver presa em vícios, quebra correntes. Se estiver em um relacionamento abusivo, abre seus olhos e cria uma saída. Eu coloco essas vidas no teu altar e declaro que elas não estão à mercê do inimigo, elas estão nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Talvez você sinta um aperto no peito enquanto ora por essas pessoas. É normal. Isso mostra o quanto você se importa. Mas lembra de algo. Você não é o salvador de ninguém. O único salvador é Jesus. Faça o que está ao seu alcance, mas entregue ao Senhor aquilo que passa da sua força. Há coisas que só Deus pode fazer, conversas que só o Espírito Santo consegue ter, mudanças que só Ele realiza. Agora, antes de caminharmos para o final da nossa oração, eu quero orar pela sua mente, porque é nela que grande parte das batalhas da noite acontece. Às vezes você deita cansado, mas a cabeça continua trabalhando sem parar. Pensamentos ruins, cenas de medo, lembranças de vergonha, diálogos imaginários em que você discute com alguém, se defende, se justifica. A mente parece um filme que não tem pausa.
A palavra diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso quer dizer que você não é obrigado a alimentar qualquer pensamento que apareça. Você não controla o que surge, mas pode escolher o que alimenta. Coloque as mãos levemente sobre a cabeça e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu consagro a Ti a minha mente, o meu jeito de pensar, as memórias que me perseguem, os medos que falam comigo, as imaginações negativas que me paralisam. Eu peço agora, lava a minha mente com o Teu sangue, coloca a Tua paz onde hoje existe confusão. Rompe ciclos de pensamentos destrutivos, quebra padrões de autossabotagem, cala as vozes de acusação que não vêm do Senhor. Que a minha mente seja campo de descanso e não de tormento. Que ao deitar eu não fique alimentando o medo, a ansiedade, o ressentimento, mas aprenda a meditar na Tua palavra, a lembrar das Tuas promessas, a declarar a Tua fidelidade. Toma conta dos meus sonhos, toma conta da minha imaginação, toma conta do meu subconsciente, em nome de Jesus, amém. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você declare junto comigo em voz baixa, como uma confissão de fé para esta noite. Aquele que me guarda não dorme, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo nesta noite. Debaixo das asas do Altíssimo eu descanso. Nenhum laço do inimigo terá poder sobre mim. Nenhuma seta de medo vai dominar o meu coração. Eu durmo em paz, porque o Senhor me sustenta. Repita essas frases quantas vezes sentir necessidade. Se durante a madrugada o sono pesar e parecer que a ansiedade vai voltar, você pode lembrar dessa oração, pode dar o play novamente, pode repetir essas frases. A fé vem pelo ouvir. E quando você ouve a palavra, seu espírito vai sendo fortalecido. Para selar tudo o que nós oramos nesta noite, eu quero que você ore comigo a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Se souber, ore em voz audível. Se não souber inteira, acompanhe no coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, em silêncio, apenas respira fundo mais uma vez. Sinta a presença de Deus te envolvendo, como se um cobertor de paz descesse sobre a sua alma. Você não precisa controlar tudo, você não precisa entender tudo, você não precisa resolver tudo hoje. Hoje, você só precisa descansar em Deus. Que nesta noite o Senhor visite os seus sonhos, cure o seu interior, fortaleça a sua fé, renove as suas forças e prepare um amanhã diferente para você. Em nome de Jesus, amém.